Muito obrigado mais uma vez. É um grande privilégio, uma honra fazer parte deste evento que tem abençoado aí o povo de Deus. E as questões que me foram propostas são muito relevantes e interessantes, e elas passam por uma questão da possibilidade de conhecermos Deus para que possamos dizer quem Deus é. Este é o primeiro ponto que precisa ser intelectualmente enfrentado. E é muito impressionante como há um sem número de igrejas e de grupos cristãos que advogam a impossibilidade do conhecimento de Deus. Há até uma música, e não sei se vocês conhecem por aí, que canta assim: ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Fica cantando essa música assim. E a meu sentir, essa música não é muito bíblica, não, porque o pressuposto lógico da possibilidade de amarmos a Deus é a de conhecê-lo. É claro que aqueles que alegam que ninguém conhece Deus dizem, e neste ponto com razão, que a mente finita, que é a mente humana, não consegue aprender a mente infinita, que é a mente de Deus. Então, esta é uma questão na qual eles estão correndo de maneira correta, eles estão corretos nisso aí. Mas eles se esquecem que nós conseguimos explicar Deus e definir Deus não porque nós capturamos Deus com o nosso intelecto contra a vontade de Deus, mas porque Deus, que é a mente infinita, resolveu se revelar a nós. Ah, por isso que nós podemos dizer que a nossa fé é uma fé racional. É possível ter fé que não seja racional, mas essa fé que não é racional não é o tipo de fé cristã com base nas escrituras. A guarida escritural para a fé racional, a possibilidade de apresentar as bases racionais da fé, está lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, quando as escrituras dizem que nós devemos santificar o Senhor em nosso coração, mas devemos estar aptos a apresentar a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Há, inclusive, com base nessa guarida, residência escritural, um ramo de estudo, né? O pastor, e de maneira muito generosa, eu até agradeço por tamanha generosidade me apresentou, falou do termo apologética, e aproveito para dizer que esse termo apologética, que é um campo do saber, ele tem com o seu nome a base escritural da primeira epístola de Pedro. Quando nós lemos em grego, nós temos lá apologia, e da qual vem o português apologética. Em inglês, vocês têm um problema suplementar aí, para que não confundam apologética com pedir desculpas, não é? Apologetics, não apologizing, como alguns confundem aí. Não é você pedir desculpa por nada, não, viu? É porque o termo em grego apologia tem uma transliteração para as outras línguas, tanto para o português quanto o inglês, como as demais línguas. E em inglês é apologetics, em português apologética, representando exatamente este ramo do saber em que nós estudamos as razões para a nossa fé. Então, existe uma guarida, uma residência constitucional para isso. Então, nós já devemos saber disso. E somos chamados pelas Escrituras a um mandamento, na realidade. Um mandamento para isso. E um mandamento que está em uma carta católica. Isso é relevante, não é? Porque para que nós entendamos as demais cartas, as que não são católicas, e católico eu falo não no sentido da Igreja Imperial, mas no sentido de universal, de católicos, de universal, é uma carta universal, não é uma carta dirigida a uma igreja em especial. Não é a primeira epístola aos Coríntios, não é a carta aos Romanos, cujos comandos são universais, mas devem ser entendidos no contexto do problema que havia na igreja. Você repare que a primeira epístola de São Pedro, ela é universal. Ela não é dirigida a nenhuma igreja específica, e isso faz com que o entendimento do comando seja ainda mais imediato. Não há um contexto do problema em que você tenha de colocar o comando para entender exatamente de que se trata. Aqui é uma carta universal, a primeira de Pedro,
e diz assim, olha, você deve estar apto para apresentar as razões da esperança que há em vós. Então, é por isso que nós temos que ter a fé em Deus, mas uma fé racional, a fé bíblica é racional, e, e a racionalidade envolve a possibilidade de compreender e saber quem é Deus. O obstáculo a isso, eu já falei antes, mas alegam a primeira parte de Deuteronômio 29, em que as Escrituras dizem que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Isso é verdade, viu? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. E não são dessas que eu estou falando. Bem importante que nós possamos estabelecer essa distinção. Não são das coisas encobertas de que falamos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas nós explicamos Deus não pelas coisas encobertas, as coisas misteriosas. Não são essas, essas são insondáveis. É o que a Deuteronômio 29 diz. Agora é interessante que os que advogam pela impossibilidade do conhecimento de Deus trazem à baila, à tona, à mesa, a primeira parte de Deuteronômio 29, mas não raramente se esquecem de trazer o resto do verso. Porque o resto do verso diz assim: embora o começo diga, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, o resto do verso diz, mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Todas as palavras desta lei. Então, é possível sim compreender Deus pelas coisas que ele revelou. É por isso que nós podemos dizer quem Deus é, porque ele se revelou. Se ele não tivesse revelado, não teria como. Ninguém colocou Deus no canto da parede e apreendeu a mente infinita. O que nós podemos conhecer é em razão do fato dele ter se revelado. Por isso que Deus se torna susceptível de ser conhecido pelo homem. É por isso que nós podemos falar de uma espécie de epistemologia quando se aplica a Deus, porque ele se revelou, do contrário seria impossível. Ele podia até existir no plano metafísico, mas no epistemológico nós não poderíamos tratá-lo. Mas podemos tratá-lo por quê? Porque ele se revelou, é o que diz a segunda parte de Deuteronômio 29. Então, a revelação de Deus. Se revelou por quê? Aí entramos aqui com um certo sabor teológico para dizer que ele se revelou por amor a nós, se revelou para que nós, o conhecendo, pudéssemos genuinamente amá-lo. Não por acaso, Jesus de Nazaré, quando confrontado sobre qual era o maior dos mandamentos, isso você consegue ler lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Então, o maior dos mandamentos, segundo o próprio Jesus de Nazaré, é a possibilidade de amá-lo, amar a Deus, não apenas com o coração, não apenas com a alma, mas também o entendimento. A capacidade intelectual faz parte da caminhada cristã. A capacidade intelectual, a apreensão intelectual, o exercício intelectual, o esforço intelectual de conhecer a Deus faz parte daquilo que ele espera por nós. Isso Jesus diz com todas as palavras lá em Mateus 22, 37. Amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Então, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, nós temos a residência da apologética, que é a possibilidade de apresentar as razões para a fé, e nós vimos que a possibilidade de conhecer Deus pela razão se dá graças a ele ter se revelado. Isso está em Deuteronômio 29, que estabelece a distinção entre o que é insusceptível de conhecimento, porque é o mistério, é o encoberto, e o que é susceptível da apreensão intelectual, porque é o que é revelado. Deuteronômio 29, eu espero que vocês tenham gravado, diz, né? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. E nós vimos que isso é, inclusive, um mandamento pela boca do próprio Jesus de Nazaré, em Mateus 22, 37, quando ele diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus, seu coração, sua alma e seu entendimento. Não só por isso, Jesus não só apenas
dessa forma, mas também Jesus se coloca de forma muito específica na tradição intelectual. Nós vemos aí, e isso também coloca Deus na condição de ser apreendido pela inteligência, porque existe na tradição intelectual humana, séculos antes de Cristo, um esforço muito grande, assim, um esforço, né, visceral de entender o que é a realidade. Entender qual é a realidade primeiro, o que é isso, o que está aí. Esse é um esforço muito grande que sempre houve na Grécia, e entendia-se que havia um, um véu sobre essa realidade, e fazia parte do esforço humano tentar ver atrás do véu, ver a realidade primeiro das coisas. É interessante que na mitologia platônica, a sua descrição dizia que as almas, antes de nascerem, elas viviam nessa primeira realidade, e antes de nascerem, elas mergulhavam no lago, chamado Lago de Léter. Era o lago do esquecimento. Elas mergulhavam no lago do esquecimento. Então, as almas se esqueciam da realidade primeira. E ao nascer, depois do mergulho no lago de Léter, que é o lago do esquecimento, a tarefa mais importante dessas almas durante a nossa vida aqui na Terra era exatamente voltar ao estado anterior do processo do esquecimento. Voltar à realidade primeira, que elas já conheciam e haviam se esquecido graças ao mergulho no lago de Léter. Em grego, assim como em português e inglês também, e outras línguas mais, o prefixo a é um prefixo de negação. Então, o esforço das almas era exatamente desesquecer-se. Elas deviam entrar no processo, cada um devia entrar num processo de desesquecimento, tirar o esquecimento que lhe foi imposto pelo mergulho no lago de Léter. Aí esse desesquecer, como Léter é esquecer, o lago do esquecimento é Léter, desesquecer, como A é um prefixo de negação, você coloca o A antes do processo de esquecimento, que é Léter. E a partir daí você tem etimologicamente a palavra que é descrita em grego por aletheia. Aletheia. Aletheia é uma palavra cuja etimologia se comunica com a mitologia platônica, que descreve o esforço de voltar à realidade primeira das coisas. Não por acaso, essa palavra em grego, aletheia, é verdade. Então, a busca pela verdade, que a sobre a qual esta busca a humanidade se debruçou, a intelectualidade humana se debruçou por séculos e séculos, é, na realidade, a busca pelo fundamento, a essência de ser, a realidade primeira das coisas. O processo de aletheia. O processo de aletheia é o processo de tirar o efeito do léter, que é o efeito do esquecimento. A é prefixo de negação. Tirar o efeito do léter e voltar à realidade primeira das coisas, aletheia. E a filosofia grega, se você for ler, ela tem essa palavra como uma das mais caras, das mais importantes, eu diria uma das duas mais caras para a filosofia grega, é exatamente o esforço de encontrar a realidade por meio da busca da verdade, a aletheia. E, de maneira impressionante, quando nós vamos ler as biografias de Jesus, os biógrafos, né, que escrevem sobre Jesus de Nazaré, que principalmente o biógrafo que escreve não a linguagem voltada para o grego, que é o apóstolo João,
Quando nós vamos ver a biografia de Jesus escrita por João, lá no capítulo 14, no verso 6, João 14, 6, você vê que o que acontece é João registrando uma passagem de Jesus que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Interessante aqui que o vem aqui não é vai, é vem, porque Jesus e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai. Muitas pessoas, ao recitar esse versículo aí mudam o tempo do verbo, e isso tem efeitos teológicos relevantes. Mas o que ele disse foi: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o que eu não quero falar aqui é que quando nós lemos isso em grego, vocês sabem, né? O Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. O Novo Testamento é escrito em grego. Quando nós lemos isso em grego, por incrível que pareça, Jesus de Nazaré está dizendo assim: olha, eu sou este conceito sobre o qual a civilização mais inteligente da história da humanidade se debruçou por séculos. Eu sou Aletheia. Lá tem Aletheia. Eu sou Aletheia. A gente lê isso, eu sou a verdade, e acha que é uma coisa assim muito sem relevância, né? Quando isso é de uma relevância radical, isso é é um posicionamento brutal, porque ele está se colocando como o conceito mais relevante sobre o qual a civilização mais inteligente da história da humanidade se debruçou. Eu sou Aletheia. Mais uma vez, nós vemos que a encarnação do Deus vivo é sinônimo, encontra sinonímia com o termo mais investigado, procurado, importante, já construído na história da humanidade, que é a Aletheia, que é um termo que diz exatamente, ou representa exatamente o esforço de buscar a realidade por meio do desesquecimento a que, isso aí não é Bíblia, é mitologia platônica, a que teriam, que isso não aconteceu na realidade, mas isso é o que a mitologia diz, teriam se submetido essas almas antes de nascerem. Mas é isso que o grego entendia. O grego entendia assim, ó, esse esforço importantíssimo de buscar a essência do mundo não é um conceito, não é uma pessoa, não é um conceito, não é uma ideia, é uma pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Ó, a coisa mais importante que vocês têm na sua jornada intelectual, e eu falo, reitero, veementizo aqui, falo da civilização mais inteligente que já existiu até hoje, a civilização da Grécia Antiga, dizer isso daí é uma pessoa. Jesus disse, sou eu. Os efeitos disso, nós sabemos, né? Que você, se você for uma pessoa, você não vai criar, você não pode, você pode até se debruçar sobre um conceito durante toda a sua vida, mas você não cresce em relacionamento com um conceito, mas você cresce em relacionamento com uma pessoa. Então, a verdade não só é suscetível de ser aprendida pelo intelecto, mas também suscetível de ser alguém com quem você cresce em relacionamento. Então, Deus não é apenas suscetível de ser aprendido pelo intelecto, porque ele se revela, mas também é alguém com quem você pode crescer em relacionamento. É interessante que, do ponto de vista intelectual, isso dá uma resposta também para uma questão da história intelectual humana, porque assim, né? Mesmo aqueles que não encontraram a verdade, eles eventualmente chegaram a uma conclusão, e essa conclusão nela é verdadeira, que é a conclusão de que o intelecto por si só não dá conta do fenômeno da existência. Então, mesmo aqueles que não chegaram à verdade, eles se deram conta e aí tentaram de várias formas pagar o preço que não foi pago pela filosofia. Daí criou-se o existencialismo. O existencialismo é uma tentativa desesperada de pagar as contas que não foram pagas pela racionalidade. É lógico que não chegaram a lugar nenhum, né? Chegaram ao desespero.
Schopenhauer, Nietzsche e tantos outros, houve até o Kierkegaard, que é o existencialista cristão dinamarquês, mas é uma espécie de percepção de que a compreensão da essência do mundo, da realidade das coisas como são, elas não são apenas suscetíveis de serem aprendidas pelo intelecto, mas também devem ser aptas a comunicarem-se com nós pelo relacionamento. Então, o Deus é isso. E esse relacionamento não quer dizer que ela não é suscetível de entendimento pelo intelecto. É, mas também cresce em relacionamento. Mas o intelecto é uma parte da experiência cristã. E, em outras palavras, é o que disse Jesus em 22:37, Mateus, que eu já falei aqui umas 2 ou 3 vezes, vou falar mais um. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus com todas. Quem quiser botar nos negócios aí, coloquei, por favor, que facilita para quem está lendo. Amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. Então, veja que Jesus, nesse conceito, diz: olha, amar a Deus de forma relacional, com a sua alma, seu coração, mas amar a Deus também de forma intelectual, com o seu entendimento. Não bastasse isso, eu falei que a Aletheia era uma dos 2 conceitos mais importantes da história intelectual, e o segundo conceito, dessa minha percepção, é o Logos. Porque, aliás, aqui é Logos Publisher, não é isso? Né? Olha aí, ó. Alto nível esse nome aí. Porque o Logos é a essência, o fundamento, a razão de ser de todas as coisas. Então, o processo de verdade, que é a correspondência entre o que se pensa, se diz, se fala e a realidade, é a aletheia, desvendar, desvelar a essência, a verdade, e também a própria realidade, a essência, fundamento de ser das coisas é o logos. E o grego entendia isso, o grego buscava o logos. E também eu fiquei assim muito impressionado, né, quando eu li isso nas escrituras, realmente é brutal isso aí também, é radical nessa biografia escrita por João, tem Mateus, Marcos, Lucas e João, né, 4 biografias. E nessa biografia escrita por João, João no capítulo 1, no verso 1, isso combinado com o capítulo 1, no verso 14, porque João 1:1 diz assim, né? No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Aí, no princípio, isso eu posso até, se for o caso, até fazer uma correlação disso na próxima palestra, são 2, né? Que vai ter sobre o elemento mais da criação, mas quando você fala no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, esse princípio aí nos conecta com outra parte da Bíblia, qual é? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio era o Logos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, uma parte em grego, outra em hebraico, mas ambos no princípio, o Logos estava no princípio. Então, essa essência aí do mundo está lá antes da criação do próprio tempo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A gente vai ver na segunda parte que esse verbo criar é impressionante. Ele dá uma característica de Deus muito grande, que é um verbo boró. Nós iremos ver isso em hebraico, que é um verbo que aparece no primeiro capítulo de Gênesis de maneira muito resumida. Aparece em Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. A gente vai ver isso com maior pormenorização. Mas, por enquanto, você veja, no princípio era o Logos. O Logos não apenas estava com Deus, o Logos era Deus. E João 1:14, eu não sei se eu consigo ler aqui, não vejo direito, eu não sei se o irmão puder botar João 1 e João 1:14. João 1:14 vai dizer que esse Logos, a essência do mundo, ele é porque a tradução que faz é horrível, né? A tradução que diz ele encarnou, virou carne, uma coisa assim que traduz, né?
Parece uma tradução espírita, né? Ele encarnou, né? Mas isso aí em grego ele tabernaculou entre nós. Ele tabernaculou entre nós. Ele tornou carne e habitou entre nós. É JC. Também é JC. Então, Jesus Cristo. Então, Jesus não só é a aletheia, de acordo com João 14,6, mas também é o fundamento, a essência de ser todas as coisas. Então, para saber quem é Deus, nós já vimos que podemos saber quem é Deus, não só porque é um mandamento das Escrituras para isso, não só porque Jesus disse que amar a Deus com entendimento faz parte desse mandamento, mas também porque Deus se revela pelos dois conceitos mais importantes da história intelectual humana, quais sejam aletheia, que nós já vimos a origem etimológica de aletheia, e logos. Vocês estão me acompanhando? E logos. E logos. Então, olhe que coisa fabulosa. Pelo intelecto, nós podemos ter acesso à revelação de Deus, que é o acesso à essência, à razão de ser de todas as coisas. Existe a revelação de Deus. Agora, vamos pensar agora, se vocês me permitem, como é que Deus se revelou, não é? A primeira revelação e a mais profunda, impressionante, essa daí nós já vimos, que é Jesus. Jesus, ele não representa Deus. Jesus, ele presenta Deus. Ele é o próprio Deus. Ele não é uma representação de Deus, não é alguém que fala em nome de Deus. Ele é o próprio Deus falando. Então, é o Logos, a essência de ser de todas as coisas, encarnado, vivendo entre nós. Esse Logos, que é traduzido por palavra, por verbo, word, aí na Bíblia em inglês, que é traduzido por palavra, por verbo, ele encarna. Então, essa é uma revelação. A outra revelação é exatamente a palavra de outra forma, que são as Escrituras. Então, nós já temos. E as Escrituras são a revelação de Deus. Então, para conhecer Deus, você tem que se debruçar sobre as Escrituras. É interessante que não me parece, se você se aprofundar, que as Escrituras o livro em si, não é? Mas o que está aqui, o conteúdo não físico, mas a palavra que está aqui, ela é Deus que se revela em Jesus. É o Logos. Então, debruçar-se sobre o entendimento do Logos se dá também pela análise de sua revelação, que são as Escrituras. E para falar sobre as Escrituras, sobre essa revelação, eu acho que teria que ser outro tempo, porque é muita coisa impressionante, né? Vocês sabem. São 66 livros impressionantes escritos ali de 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos num período aí de 15 séculos, escritos por cerca de 40 autores, né? 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento. E você olha esse texto assim e fica boquiaberto, impressionado, estupefato, porque não há contradição. Há dificuldades, contradições aparentes para as quais há solução. Mas só o fato de você ter um documento escrito em 15 séculos, em que há saída intelectual para todas as contradições aparentes, isso é único. É impressionante. Isso é absolutamente impressionante. E olha que nós estamos falando de autores dos mais diversos. Eu mesmo escrevo o meu livro sozinho, no final, às vezes tem contradição, né? Tem que revisar. Sozinho. Você imagina aí esses cerca de 40 autores, e autores os mais diversos,
diferentes possíveis. Tem reis, como é o caso de Salomão, Davi, pescadores, como é o caso de Pedro, tem gente de todo tipo, tem filósofos de envergadura, de alto nível, como é o caso de Saulo. Saulo ou Paulo, né? Porque ele sempre teve os dois nomes, ele nunca mudou de nome. Saulo que teve uma educação muito grande, e estudou ali aos pés de Gamaliel. Eu nem sou tão impressionado com Gamaliel, eu sou mais impressionado é com o avô dele, Hilel. Gamaliel, que era neto de Hilel, que é o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então, o que há ali é algo único. O conhecimento de Paulo podia exercer qualquer função. Aliás, veja bem como. Aí me permita um parênteses. Você veja como o estudo é importante, né, para ser usado também para a obra de Deus. Não é essencial, não é condição sine qua non, mas Deus usa o preparo, seja qual for, para a sua obra. Paulo foi responsável pela igreja transcultural, porque era habilitado para tanto. Assim como Moisés foi responsável para enfrentar o faraó, porque teve educação palaciana. Veja que Deus usa as pessoas em suas capacidades. Então, o anti-intelectualismo é muito ruim na igreja. E Deus vai usar as pessoas em suas capacidades. As pessoas têm chamados diferentes. Eu não estou aqui, longe de mim, dizer que o, ou propor algum gnosticismo ou algo que o valha. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas têm de entender os seus chamados. Os chamados para uns são chamados de se prepararem para ambientes que exigem certo tipo de preparo. Assim como aqueles que vão evangelizar no meio da floresta têm que ter certos preparos específicos para conviver na floresta e assim por diante. Mas você veja que Paulo foi um exemplo. Então, a Bíblia, assim, pessoas totalmente diferentes, livros com estilos literários totalmente diferentes. Nós sabemos, Salmos, tem elementos poéticos belíssimos, provérbios, Gênesis, elementos poéticos. Eu acho que Gênesis deve ser interpretado literalmente, embora eu defenda a criação em longos períodos de tempo. Nós podemos ver na próxima aula isso. Longos períodos de tempo, mas isso é compatível com a interpretação literal de Gênesis. Quando eu falo que Gênesis tem elementos poéticos, não estou dizendo com isso que a Bíblia deva ser interpretada figurativamente, mas sim que a estruturação em Gênesis que é repetido na poesia moderna, principalmente no paralelismo entre o primeiro, o segundo e o terceira eras de criação e a povoação dessas eras no quarto, quinto e sexto períodos. Você tem um paralelismo na construção do texto, que é um elemento gráfico de poesia moderna que já acontece ali nos livros de Moisés. É incrível isso, já acontece ali. Então você pega toda a literatura escritural e ela não tem contradições. Isso é único, né? Não é, não é o tema aqui, mas eu gostaria só de gastar mais uns 5 minutos sobre isso. Portanto, que vocês sabem a importância dessa revelação e que ela é única. Pra vocês terem uma ideia, ela não é um texto que se esconde essa revelação pelas escrituras, é um texto que se expõe. Se alguém puder colocar aí no comentário Lucas 3:1, Lucas capítulo 3, verso 1, que é uma outra biografia escrita pelo apóstolo Lucas, que era um intelectual também, não da estirpe de Paulo, mas era um homem, um historiador, um médico, mas ele é aquele, eu acho que o pai dele queria que ele fizesse medicina, mas ele queria fazer a história, né? Se fosse hoje em dia era assim, né? Por, Porque é um historiador de alta capacidade, né? Você vê que o livro de Atos dos Apóstolos, que escrito. Lucas foi quem mais escreveu no Novo Testamento, aliás, viu, pessoal? Paulo foi quem escreveu o maior número de livros. Mas em quantidade de textos, se você pegar o Evangelho escrito por Lucas e Atos dos Apóstolos, é a maior quantidade de texto. E é um texto belíssimo. Só Atos dos Apóstolos tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia. Bota aí, por favor, Lucas 3:1 aí, por favor. Não, eu vou tentar abrir aqui, eu acho melhor eu aumentar aqui para ver. Se você olhar
Lucas, capítulo 3 verso 1, você vai ver que é um texto, a revelação de Deus é um texto que não se esconde. É um texto que não tem medo da exposição, do escrutínio, não tem medo da investigação. Deixa eu só ver aqui para vocês. Eu já abri aqui a Bíblia, aqui, que a minha, tem um problemazinho de visão, mas essa Bíblia aqui tem uma letra boa. Deixa eu ver aqui para vocês. Capítulo 3 verso 1. Você veja que, pegando só um exemplo aqui, né? Podia ser outro. Será que ninguém conseguiu abrir? Deixa eu ver aqui. Lucas 3 no capítulo 1. Olhe só como é que dizem aqui as escrituras, Lucas 3:1. Veja se esse é um texto que se esconde. Olha o que ele diz. Ora, no 15º ano do reinado de Tibério César, aliás, viu? Existem mais fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré do que atestando a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Não sei se vocês sabem isso. Existem 10 fontes não cristãs atestando a existência de Jesus de Nazaré do que atestando a existência de Tibério César. Só existem 9 não cristãs. Se for para cristãs, existem 42 de Jesus e 10 de Tibério César. Porque tem gente que diz que Jesus não existiu. Olha, aí é uma absurdidade total, né? Porque ele existindo, fez o que fez, agora fazer o que ele fez sem existir, aí é que o milagre era grande mesmo, não era? Fazer, fazer o que ele fez sem existir, aí é uma prova de Deus mesmo. Mas, assim, até fontes históricas, né? Existem muito mais. Mas olhe só a exposição, ó. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca de Abilene, e o verso 2 diz, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, aí diz assim, ó, veio a palavra de Deus até João, filho de Zacarias, no deserto. Ó, só existe um ano em que todas essas condições são simultaneamente satisfeitas, que é o ano 29 depois de Cristo. Então, olhe como o texto se expõe. Então, é uma revelação que se expõe à investigação. Não é possível saber quem Deus é, porque a revelação dele se expõe ao escrutínio, se expõe à investigação. Vocês conseguem ver isso? Só tem um ano que isso é satisfeito, que é o ano 29 depois de Cristo. Qualquer outro ano, um desses não estava ocupando essa posição de autoridade. É como se dissesse assim, no ano em que o prefeito da cidade tal era fulano, o governador era cicrano, o presidente era não sei quem, o ministro era tal, não sei quem era não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ele está dizendo isso. No ano em que tudo isso acontece, em que o pastor era não sei quem, então pronto. É isso que está dizendo. Mas se você vai colocar tudo isso, você restringe a um ponto específico. Então, olha, ó, isso é único também, isso também é muito impressionante, pessoal. A gente lê assim, não presta atenção, mas não é um texto que quer se esconder, não, entendeu? É um texto que quer se revelar, quer, de fato, se colocar em investigação. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, esse aqui é impressionante mesmo. Porque o apóstolo Paulo diz ali, na 1 Coríntios 15, 14, o apóstolo Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. O que está dizendo é o seguinte: ó, se não houve uma ressurreição pública, física, de um homem, esse congresso aí, as igrejas do mundo todo, e tudo que nós fazemos, não tem sentido. Então veja que Paulo está colocando como fundamento, não só do que ele fazia, mas de tudo que viria a ser feito, um fato público. Não apenas verídico, e aqui vem a grande questão que eu espero que vocês entendam, não apenas verídico, mas também verificável. Tem coisas que são verídicas, mas não são verificáveis. Se eu disser aqui, por exemplo, dizer assim, que o pastor Leandro sonhou ontem com feijoada, uma feijoada daquelas feijoada
light é quase uma contradição em termos, né? Uma feijoada daquela completa. Ele sonhou ontem com um pratão de feijoada. Pode ser verídico, mas isso não sei se é verídico, mas eu sei que não é verificável. Não pode se chamar o maior neurocirurgião aí do mundo para abrir a cabeça de qualquer um de nós e o neurocirurgião não conseguirá identificar o sonho ali dentro. Então, o fato de alguém ter sonhado ou não sonhado é algo que pode ser verídico, mas jamais é verificável. Então, o fundamento do cristianismo não é apenas algo que é verídico, mas principalmente é verificável. Não foi um encontro com um anjo, não foi uma revelação no coração. Poderia ter ocorrido. Não é uma ressurreição meramente espiritual, é uma ressurreição física. Física. De um túmulo público. Olhe como o texto se expõe. O texto se expõe. Um túmulo público. É claro que, da perspectiva teológica, a importância de ter sido física a ressurreição é para deixar claro que, se a morte é a separação do espírito do corpo, aquele que vence a morte faz com que o espírito se una ao corpo físico novamente. Então, essa separação é revertida. Então, em Cristo, a morte é vencida. Mas, do ponto de vista intelectual, a ressurreição ser física é que torna investigável. Então, tem muitas coisas que o texto se expõe, se você for pensar um pouco. Então, nós vimos aí que na primeira, aos Coríntios 15, 14, né, que diz que eu acabei de ler, acabei de recitar, né, o irmão colocou aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação, é vã nossa fé, a ressurreição é central. Aí, você quer ver outra coisa assim? Só para falar alguns aqui. Se você for pensar qual é esse fato central para o cristianismo, que é a ressurreição. Quem foram as primeiras testemunhas deste fato central para o cristianismo? Essencial, visceral, nevrálgico. Quem foram as primeiras testemunhas? Foram mulheres, não foram? As mulheres. Foi o círculo de oração, pessoal. Foi o círculo de oração da igreja que foi lá. Ó, você veja aí. Se fosse mentira, você acha que os apóstolos teriam escrito, colocado que mulheres seriam as testemunhas de um elemento tão central em uma sociedade em que o testemunho da mulher nada vale? Nada valia? Então, por que que se colocaram mulheres no texto como testemunha? Tem o único motivo possível é porque foi a verdade. Porque se foi para inventar, tinha inventado de outra forma. Não ia inventar botando mulher na sociedade judaica. É Jesus Cristo que enaltece, aliás, a condição da mulher. Vocês sabem disso, né? Todas as civilizações antigas são, são fortemente atentatórias à dignidade da mulher. Eu for ler ali Medeia, de Eurípides, não é? Se for ler, acho que for ler Medeia de Eurípides, você vai ver como era o tratamento das mulheres, diferente dos homens. E assim, até a sociedade judaica, que é detentora da moralidade, até hoje, vocês sabem, né? Os judeus ortodoxos, as mulheres raspam o cabelo, aquela coisa toda, né? Até a sociedade judaica, você imagina as demais. Então, foi Jesus que enalteceu a condição da mulher, né? Notadamente naquele exemplo lá da mulher samaritana. Um enaltecimento muito grande da condição da mulher. Então, nós temos lá essa revelação. Então, é uma revelação que a gente podia passar assim, muito tempo falando sobre ela, as coisas impressionantes que elas são, tanto só do que ela diz, mas também como o número de cópias que nós temos. Né? O Antigo Testamento, vocês sabem que é o texto sagrado judaico, e por isso que é guardado. O texto sagrado judaico é a Tanakh, é dividido em três partes: a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim, que são 24 livros, né? 5 livros da primeira parte, 8 da segunda parte e 11 da terceira parte. Esses 24 livros são mais bem divididos, mais recortados, e dão o Antigo Testamento com 39 livros. Então,
cristãos, né? Os profetas menores, por exemplo, no livro judaico é um só livro, no Antigo Testamento são vários. Então você tem esse texto sagrado. Mas o Novo Testamento, que começa com 4 biografias, depois um livro de história, e depois tem as cartas, o livro das revelações. Esse Novo Testamento, a fidedignidade, ou a confiabilidade, dizendo de forma mais adequada dele, é brutal. Você vê, as cópias que nós temos hoje do Novo Testamento dão uma garantia muito grande ao fato de que o texto que nós lemos foi o texto que foi escrito lá atrás, que não teve mudança. Porque existem muitas cópias. Existem 5.686 cópias do Novo Testamento. Pra vocês terem uma ideia, em segundo lugar nesta corrida está a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Se vocês forem ver textos de Platão, Aristóteles, não são baseados em mais do que 7 cópias, 10 cópias. Textos da antiguidade são baseados em pouquíssimas cópias. Não só dos filósofos, mas também Tácitos, Joséfos, Suetônios. São textos baseados em não mais do que 10 cópias. Ninguém nunca fala da fidedignidade ou confiabilidade desses textos por serem baseados em tão poucas cópias. Nós temos no Novo Testamento 5.686 cópias. Se alguém tiver uma dessas cópias e fizer uma alteração, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. Veja quão confiável é. Você não tem como mudar o texto, porque tem muitas cópias que vão garantir que o detentor de uma delas não altere, porque senão a fraude estará clara. Entendeu? Você pegar todas essas cópias, comparar entre si, elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. Isso é um recorde, pessoal. Não sei se vocês têm noção disso. Os textos da antiguidade, as cópias, são idênticos em 90% dos casos. É a média. Então, 99,5% dos casos. São idênticas às cópias do Novo Testamento. E eu falo cópias que foram feitas para o grego. Se eu for falar cópias que foram feitas também para línguas da antiguidade, esse número passa de 5.686 para mais de 25 mil cópias. Se eu for falar das citações que os pais da igreja fizeram do Novo Testamento, nós conseguiríamos reconstituir todo o Novo Testamento apenas com base nas citações dos pais da igreja, à exceção de 11 versos. A Ilíada, que é o segundo lugar, que é um texto central para o grego, conforme eu disse para vocês, é baseado em 643 cópias. Então, é uma revelação brutal, não é verdade? Agora, existe outra revelação, e é sobre ela, para que compreendamos o caráter de Deus através da sua característica mais nobre, que é a da criatividade, e que está na pergunta que me foi proposta para a segunda palestra, que por ela também compreendemos quem Deus é, que essa segunda revelação, ela é interessantíssima. Então, essa outra revelação, né? Já falamos a revelação em Jesus, já falamos a revelação nas Escrituras, nós podemos defender um tipo de revelação pela consciência, e essa outra revelação, a ela faz menção o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Na carta aos Romanos, capítulo 1, no verso 20. Se o irmão puder botar aí. E é nessa segunda revelação aí que nós faremos o link para o, o segundo bate-papo, que nós vamos já abrir para as perguntas. Na primeira, você veja que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, ele fala que é possível ter acesso à característica de Deus por meio de outra revelação. Essa outra revelação é assim, coloca aí, 1 Romanos 1:20. Olha o que diz aqui. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ó. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Está revelando Deus, não está? Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí é o seguinte, ó, por meio das coisas criadas, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. É isso que ele está dizendo aí. As coisas criadas são também, de acordo com as escrituras, a revelação de Deus. E é nesta pergunta, que o tempo já se esgotou para as perguntas, mas é neste verso aí, nesta outra revelação, que é das coisas criadas, que eu elaborarei para responder à segunda pergunta, que fala exatamente do caráter criativo de Deus. Criativo de Deus. Olha, então, só para terminar, para a gente abrir para as perguntas. Isso daqui é uma revelação. O estudo disso aqui se chama como? O estudo da Bíblia se chama como? Teologia. E o estudo das coisas criadas se chama como? Ciência. A ciência feita de forma adequada, com base na Carta aos Romanos 1:20, é o estudo de quem Deus é. Então, com isso, eu peço desculpas e todas as escusas possíveis por ter ultrapassado em 2 minutos o tempo do pastor, mas eu me encontro aqui à disposição para que possamos responder as perguntas que se façam necessárias. Opa, só um minuto, pastor Edson. Ah, Edson Júnior. Oi, pastor. Obrigado, Leandro. Pastor Tassos, que coisa boa, viu? Lhe ouvir. Eu estava fazendo aqui uma série de anotações a respeito. Eu tenho certeza que todos aqueles que vão chegando por aí também absorveram. Eu vou fazer uma sinalização aqui e dar liberdade para vocês. Nós temos aqui talvez 7 minutos para fazer, eu imagino, 2 ou 3 perguntas. Muito obrigado, aliás. Não, o tempo tá tranquilo, pastor Tassos. Tá em paz quanto ao tempo. Mas eu estava ali ouvindo e refletindo no seguinte. A sua abordagem, sobretudo nessa palestra, ela se concentra no Deus que se revela, ou seja, no Deus que se permite ser conhecido através do Filho, através da palavra, enfim, através dos pontos que foram abordados. No entanto, e essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para a gente, enfim, refletir junto, essa revelação ela não está desassociada, ao que me parece, de reflexão. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu costumo dizer, e me dá a impressão muitas das vezes, que a gente vive um tempo onde as pessoas elas têm preguiça de pensar. E aí a minha pergunta para o pastor Tassi é justamente essa. Como é que a gente lida, e aí eu digo talvez para alguns pastores que nós temos aqui, nós temos pastores aqui da Bélgica, do Brasil, de África e tal, de outros lugares na Europa, como lidar, por vezes, com essa indisposição existente nesse tempo que a gente está inserido, das pessoas de pensarem, de refletirem a respeito da revelação de Deus. Ou seja, não me parece que essa revelação venha assim pronta, no sentido de que Deus nos deu um intelecto de modo que ele seja exercitado, de modo que ele seja usado. E aí, como a gente vive uma dinâmica onde as pessoas estão acostumadas a assimilar tudo pronto, aí as pessoas se acostumam com essa ideia de que tudo vai vir prontinho. É um posicionamento de indisposição em refletir ou pensar sobre a revelação de Deus. Então, como é que a gente lida com isso? Tanto no caráter do indivíduo, tanto quanto no caráter de um pastor, de um líder. Como é que você lida no sentido de estimular o povo a pensar a respeito da revelação de Deus a partir daquilo que ele deixou disponível para nós outros? Por favor, pastor. Eu já falei que, de acordo com Mateus 22:37, Jesus deixa bastante claro que há um mandamento, e não só um mandamento, como o maior deles, que é amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e o seu entendimento. Algumas traduções trazem até com sua capacidade intelectual.
Fora isso, eu preciso lembrar a todos nós que nós somos a única visão de mundo de índole religiosa que é ortodoxa. Isso é muito importante. Nem mesmo o judaísmo, nem mesmo o Islã tem a relação com a ortodoxia que nós temos. Eles são muito mais da índole da ortopraxia, de entender qual é a prática adequada ao comando do texto. No nosso caso, é muito importante que nós nos debrucemos intelectualmente sobre a revelação, refletindo, para usar a sua terminologia, para que saibamos não apenas qual é o comando do texto, mas qual é a interpretação, a opinião certa sobre o texto. Ortodoxia é exatamente isso. Orto é reto e doxa é opinião. Por isso que nós temos as mais diversas denominações que concordam no essencial, que Jesus é Deus, que o seu sacrifício foi suficiente, que a Bíblia é inerrante. Esses são elementos centrais, mas discordam em elementos periféricos. Isso só existe porque o intelecto é importante. Do contrário, nós não teríamos a possibilidade de refletir sobre a mensagem do texto. É interessante que muitos acham que o fato de haver tantas denominações é indício de fragilidade intelectual, quando na realidade é o contrário. É indício de que há no movimento um esforço para entendimento e discussão do texto. Em outras situações não há isso. Você não vai ver, por exemplo, em Israel, que é uma democracia, a única democracia da região, que é o lugar mais evoluído da região, mas você não vai ver em Israel, por exemplo, um podcast discutindo se Jesus é ou não o Messias. Você não vai ver isso, entendeu? No país árabe, eu nem preciso falar, né? No Islã, eu falo do judaísmo, que é o mais parecido com a gente, que o cristianismo não veio para revogar o judaísmo, veio para cumpri-lo. Mas mesmo ali, que é o mais próximo que pessoas inteligentíssimas estão, os prêmios Nobel na Universidade Hebraica de Jerusalém, diz o prêmio Nobel de Israel é brutal. Mas eu tô, mesmo ali, a visão de mundo religiosa do judaísmo não é tão ortodoxa quanto é o cristianismo. E o cristianismo é ortodoxo exatamente porque há esta necessidade da reflexão, mais uma vez, para usar a sua nomenclatura, há essa necessidade do pensamento para buscar qual é o comando do texto. Ortodoxia é isso. Eu, por exemplo, sou a minha teologia da igreja que eu sigo, e eu sou pentecostal, por exemplo. Mas tem pessoas que são reformadas, tem pessoas que são. Eu sou pentecostal, eu tenho vários argumentos. Mas eu tenho irmãos que não são pentecostais. Eu não acho que eles não são cristãos, eles são cristãos. Mas eles concordam na essência no que eu creio, que Jesus é Deus, como eu falei, que a Bíblia é inerrante, que não há nada que nós possamos acrescentar ao sacrifício de Jesus na cruz. Então, isso é o que faz com que esse sistema seja tão belo, ortodoxo e permita esse debate em busca de qual é a opinião correta. Que maravilha, que maravilha. Muito obrigado pela sua sinalização nesse aspecto, pela sua resposta. Leandro, eu vou deixar você formalizar mais alguma pergunta, porque eu acho que ainda é possível, pelo menos mais uma aqui para a gente falar a respeito, e fica à vontade. Ah, eu tô me segurando aqui para não perguntar sobre 1 Pedro 3,15, pastor Tassi, que eu sei que o senhor ama esse texto e eu também. Eu cito aqui no nosso curso bíblico, mas eu vou me permitir dar privilégio para os nossos irmãos, né, pastor Edson, que estão aqui com a gente. Me parece que o Manuel Samalombo, né, que eu acredito seja no Moçambique, está fazendo uma pergunta aí. Ó. Exatamente. E vocês podem perguntar à vontade, eu estou à disposição aqui. Eu só não sei a organização aí. O que depende? Eu acho que vai dar duas perguntas, pastor Edson, para a gente, Então né? vamos lá então. Vamos lá. Pode fazê-lo, por Ó, favor. o Samalombo disse o seguinte, já que o senhor citou ele aqui, ó, pastor Tassos, o que acha da teologia científica, frutos do ensaio teológico de McGrath, Alistair McGrath, não sei se é exatamente McGrath, que foi Yeah. apresentado no Brasil esse livro Ciência de Deus. A teologia de Alistair McGrath é muito. Eu acho que ele até ocupa uma cadeira bem Em relevante aí. Oxford. Em Em Oxford, Oxford. né? Ele é um intelectual de envergadura, de estirpe, mas
A meu sentir, ele defende uma área com a qual eu não concordo, que é o chamado evoteísmo, a evolução teísta. A ideia de que Deus ele organizou a evolução biológica de maneira tal que ela aconteceu da forma que ele aconteceu. Eu acho que isso fere de morte passagem das Escrituras, não só Gênesis 1:27, que diz que homem e mulher foram criados à imagem de Deus, e aí usa-se o verbo bara, mas também a passagem das Escrituras que dizem que os animais foram criados segundo os seus tipos. Em hebraico é min, segundo as suas categorias. Então, McGrath, embora da perspectiva cultural seja genial, eu respeitosamente discordo por achar que não há argumentos suficientes nem na ciência, nem nas escrituras para que defendamos o que hoje normalmente ou modernamente se chama de evoteísmo, ou teísmo evolucionista, ou evolucionismo teísta. No Brasil, existe uma confusão muito grande entre evoteísmo e origem do universo. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu, por exemplo, entendo que o universo é antigo, a Terra é antiga. Isso é compatível com a interpretação literal das Escrituras. Mas a vida é recente. Os indícios que temos da ciência e das Escrituras não nos garante que o homem vê e os animais vieram do mesmo ancestral. Então, essa é a minha grande discordância, mais uma vez, com todas as vênias possíveis do entendimento do professor McGrath. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, me parece, do Joaquim Emídio. Ele está perguntando quais são as 5 provas verificáveis da existência de Deus. Existem várias provas para a existência de Deus. Existe o argumento ontológico, sobre o qual eu falarei na próxima pergunta, já que vamos falar de criação. Existe o argumento da origem da vida, também outro argumento. Existe o argumento ontológico. Existem inúmeros argumentos. O argumento da beleza. Existem vários argumentos que apontam para a existência de uma mente inteligente criadora que é revelada nas Escrituras. Então, existe assim, são muitos argumentos. Se você me pergunta, não são apenas 5, são muitos, mas se você tiver que elaborar 5, eu diria o ontológico, o cosmológico, o teleológico, o argumento da moralidade e o da confiabilidade das escrituras, eu diria que são os 5 mais importantes argumentos para uma prova não apenas teísta, mas teísta cristã. Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado, pastor Tassos. Desculpa, fica à vontade. Teve um rapaz que eu conheci aqui no Nordeste que fez uma afirmação impressionante. Ele disse assim: se Deus não existisse, quem tinha botado a água dentro do coco? Esse é o argumento. O melhor de tudo. É verdade. Aí eu fiquei realmente, todos esses meus argumentos foram jogados ao chão diante desse cara. Muito Deus não bom. existisse, quem teria colocado a água dentro do coco? É verdade.